Bonas. Eu sou estranho, por exemplo, o Corinthians que tá numa draga desgraçada, os caras só tem agenda positiva. Não, é que vai agora ter uma patrocinadora de 120 milhões de reais, vai contratar 1.001 cara, Gabigol, vai montar uma seleção. A gente não vê nada disso. O time tá na Perdeu condição do de. Novo Horizontino hoje. Perdeu no Novo Horizontino, tomou uma lapada do Novo Horizontino. Perdeu do São Paulo. Então são 4 derrotas consecutivas. O time tá na zona de rebaixamento. É o penúltimo, último colocado. Penúltimo. E não perdeu do Guarani por sorte ainda. Penúltimo colocado. O Romero se salvou o Corinthians, que podia ter empatado, senão seria o último colocado. Entendeu? Ganhado do Guarani, né? Esse cara é o último. O Santos, pelo contrário, eu acho que deve ser líder, porque tá certo que tem um jogo a mais do que São Paulo e Palmeiras, mas está liderando o campeonato. Estão fazendo um bom paulista, né? Fazendo um bom paulista. Eu acho exemplo, que por enquanto, são esses 3 times que são candidatos a título. Entendeu? Eu não descarto o Santos, porque clássico é clássico, mas na hora que chegar na hora do mata-mata, o Santos vai crescer. Os times podem crescer de uma hora para outra. Eu já vi um campeonato em que o São Paulo, se fosse pontos corridos, por exemplo, em 2002, se fosse pontos corridos, o São Paulo tinha 11 pontos na frente do segundo colocado. O campeonato foi o último ano que foi classificar 8 para fazer mata-mata, e como que é feito na Série B. Série B não, na Série C eu acho que é. Do que? Na Série B é pontos corridos também? É verdade, mudou. Então o C que entra nessa fase. Bom, C. então foi... Tem triangular. Mas foi o último ano que o São Paulo... O último ano que teve essa questão de mata-mata. O São Paulo era o primeiro disparado, com baita de um time, com o Reinaldo, Luiz Fabiano, Kaká. Muito jogador bom. Mas pegou um Santos que era espetacular também, né? Os meninos da Vila, segunda edição, né? Depois do Pelé teve aquela primeira que foi em 78, e a segunda foi, que eu acredito que foi a de Robinho e Diego, que o Leão, por circunstância da coisa, conseguiu juntar muita gente boa, completou com alguns jogadores experientes e montou um baita time, né? Naquela época o técnico era o Oswaldo Oliveira, não concentrou bem o time e o time perdeu. Então, quer dizer, não se descarta nenhum time. Então, hoje teve cronista esportivo, o cara tem carreira, sei lá quanto tempo no futebol, tal de Renato, sei lá, aquele que brigou com o Galvão. O cara, não sei, acho que ele ficou com raiva que o São Paulo ganhou do Flamengo ano passado. O cara falou que se o São Paulo ganhasse o título, seria zebra. Como você pode falar isso num clássico? Eu já vi várias vezes o São Paulo, muito pior tecnicamente, ganhar de time superior, como vi o contrário também. Entendeu? São Paulo, e é engraçado que hoje o São Paulo ganhou da mesma forma que ganhou do Atlético Mineiro em 77, o primeiro título nacional. No Mineirão, na disputa de pênalti, no mesmo lado do gol. Então são coincidências, né, que acontecem no futebol. E naquela época também o São Paulo se reerguia, né? Era o primeiro título nacional que o São Paulo fazia, e hoje um título inédito na época, e hoje também é um título inédito, né? É um jogo só, mas vale título. Assim como foi o campeonato mundial, muitos anos, era o campeão da Europa contra o campeão da América, e é um título importante, considerado o campeonato mundial. O mundial hoje é 2 jogos. Pela FIFA, entendeu? Então, todo troféu é válido, e é o primeiro campeão do Brasil, né? É uma Copa que ainda eleva o status, porque fez uma homenagem a 2 ídolos eternos do futebol brasileiro, Pelé e Zagallo, né? A Supercopa Rei, é a primeira que recebe esse nome. Então, foi histórico, né? Histórico. São Paulo pode ganhar. Histórico. O importante é o seguinte: o São Paulo não se entrega. Não é fácil ganhar do São Paulo hoje, como era antigamente. Antigamente o São Paulo tomava um gol, se desmoronava, não tinha confiança. Era um time que jogava razoável no primeiro tempo, no segundo tempo morria, não tinha nem preparo físico. Hoje o time tem preparo físico, hoje o time tem peça de reposição. Se um cara cansa no primeiro tempo, joga no segundo tempo. Tem 2 jogadores em cada posição. Entendeu? Tem peça de reposição. Se um cara se desgasta no primeiro tempo, coloca o segundo. Não jogou com o principal ídolo do São Paulo, que é o Lucas, né, que com certeza fez muita falta. Se estivesse em campo em plenas condições,
O São Paulo tinha mais chances de ganhar do Palmeiras no tempo normal, né? Então acho que é isso que a gente tem que relevar, né? E o Carpini é um cara que tem estrela, ninguém pode falar. É lógico que a estrela se consegue com competência, com trabalho, entendeu? Um cara bem articulado, um cara estudioso, um cara trabalhador, é humilde, ele sabe aonde pisar, ele sabe como tratar a pessoa, ele tem uma gestão de grupo muito parecida com o Dorival, que fez o São Paulo dar essa virada de chave também. Ele foi esperto, manteve os jogadores por hierarquia e merecimento, né? Foi uma meritocracia dentro de São Paulo. Então manteve o Alisson, mesmo com jogadores badalados vindo, como o Luiz Gustavo, que é um baita jogador também, mas é um cara que é de grupo, que se manteve ali na reserva. Entendeu? Então é um grupo que você vê que está unido, todo mundo vibra um pelo outro, entendeu? Da mesma forma, eu acho que vai chegar um momento que o Ramos vai ser importante para esse time, né? Que a categoria de um Ramos hoje, os caras falam, mas o futebol mudou. O futebol mudou? Vai ver o Ganso que fez pelo Fluminense. O Renato Augusto fez pelo Corinthians, baleado. É um meia clássico, o cara que sabe tocar na bola, o cara que sabe fazer gol, entendeu? Sabe bater na bola, sempre vai ter lugar para jogador competente. Tem que parar com essa mania de falar, não, que o time só tem que ter marcador, tem que ter jogador completo. Não existe isso, cara. Cada um tem uma função, o time, você monta o time de acordo com as categorias, com o que você tem. Assim, vai chegar uma hora que você vai pegar uma defesa super truncada, você vai ter que ter um cara que enfia a bola onde quer, que chuta de fora da área. Entendeu? Esse cara pode ser o Ramos. Entendeu? Agora, não, que ele não quer ficar. Então, não quer ficar, ele quer arrumar um time. Se é realmente isso que a mídia conta e diz, o cara quer ficar, arruma um time que comprem ele do São Paulo. Porque hoje ele tem contrato com o São Paulo. Sim. Entendeu? Ele não vai sair por qualquer dinheiro. Tá? Todo mundo quer jogar, todo mundo quer ser, mas acho que todo mundo tem que se respeitar dentro de campo, tem que ser uma competição sadia. Né? E eu vejo isso. Então, você vê uma entrevista de um Alisson que se superou, achou uma posição para ele no campo de futebol, ele tem a concorrência de um Luiz Gustavo, e nem por isso o cara se intimida. Ele jogou bem tanto hoje, quando ele entrou como titular, como ele jogou naquela partida contra a Portuguesa, que ele entrou no segundo tempo. Mas o Gustavo não entrou hoje. Hã? O Luiz Gustavo não entrou hoje. Não, o Luiz Gustavo não entrou hoje, mas eu tô dizendo, ele jogou. O Alisson jogou tão bem como titular hoje, como ele jogou como reserva, entrou no final do segundo tempo contra a Portuguesa. Sim. Entendeu? Sim. Então isso tem que ter, cada um respeita o outro. Os jogadores vibram hoje, entendeu? É um time vibrante, um time que joga com o coração na ponta da chuteira. Tem sinergia, tem sinergia com a torcida. E o São Paulo tem a estrela, né? Principalmente contra o arquirrival Palmeiras, né? A mesma dificuldade que a gente teve para enfrentar o Corinthians, o Palmeiras tem até mais a gente enfrentar o São Paulo, principalmente no momento decisivo, né? É uma larga vantagem. São 17, hoje completou 17 decisões que o São Paulo elimina o Palmeiras, ou em fase mata-mata, ou campeonatos. Ou final, né? Ou final. Então é muita coisa, entendeu? E pênalti também é uma coisa que o São Paulo tem tradição de ganhar e o Palmeiras tem tradição de perder. Então, qual foi a última disputa de pênalti que o São Paulo perdeu? Eu não lembro, mas o São Paulo perdeu poucas disputas de pênalti. Perdeu uma pro Corinthians, que eu lembro. 2013. Perdeu aquela fatídica pelo Vélez, que seria tricampeão consecutivo. Né? Teve perdas, mas normalmente o São Paulo ganha, principalmente quando enfrenta o Palmeiras. A gente, mais recente, o São Paulo ganhou. Foi contra a LDU. Na semifinal. Esse ano mesmo, ano passado perdeu. Ganhou do Sporting, né? Foi importante ter eliminado o Sul-Americano pra ficar na Copa do Brasil. Exatamente. Foi importante. Naquela época o São Paulo não tinha o elenco de hoje. A maioria dos jogadores bichados, então tinha Igor Vinícius, Galopo, Ferrares, estavam tudo. Em campo o São Paulo não tinha time para disputar 3 campeonatos. E foi mesmo assim, foi o último a ficar só com 2 campeonatos, entendeu? Foi importante o São Paulo não ter passado também. Porque eu não sei se ia ter time para 3 competições. Para 3 competições e também para pegar um Fortaleza forte do jeito que vem. Aconteceu no momento certo e é importante isso. Eu acho que a mentalidade que o juiz Júlio Casares fala é verdade. Não defendeu, tem os defeitos, mas tem que ter crédito quando faz
uma boa gestão em algumas partes e também algumas declarações. Ele foi muito feliz quando disse que o time, para chegar a campeão, ele tem que pelo menos brigar por título. Entendeu? Não pode simplesmente desmontar um time, achar que todo mundo é um lixo, porque lidera um campeonato e perde, entendeu? Vai xingar o cara de amarelão, como foi com o Diniz, nem quando perdeu 2 campeonatos seguidos, Paulista e Sul-Americana, com o Rogério Ceni, vai falar que o time é uma porcaria total. Né? Então tentou-se com o Ceni, acho que substituiu no momento que tinha. Tentou até o último momento, mas os resultados não vieram. Ele também não estava com clima com alguns jogadores. Alguns jogadores, diga-se de passagem, que o Rogério Ceni tinha razão de vetar. Né? Luan não foi titular com mais ninguém. O tal do Marcos Paulo, que foi o epicentro da crise, não jogou mais no São Paulo. Então, quer dizer, o problema era do técnico? Não, o problema era dos jogadores que não iam jogar. A diferença é o seguinte, que hoje você tem que ter 7 dias para conversar com o jogador. Né? Nem sei se o Tele Santana hoje ele conseguiria comandar um time. Ele era tão ríspido quanto exigente quanto o Rogério Ceni. Então quando é um time que tem muito cara de peso, às vezes o que ele exige os caras não correspondem. Mas ele foi fundamental em algumas coisas. Acho que tudo foi importante para o São Paulo. O Diniz foi importante para o São Paulo? Foi. Se não fosse o Diniz, não tinha o Luciano, que é muito importante hoje para o São Paulo. Não tinha uma dinâmica que ajudou muitos jogadores a recompor em defesa, né? Sair tocando de trás. Então, o Rogério Ceni foi importante pra cacete. Naquele Né? momento foi. A infraestrutura do time melhorou pra caramba. Ele reclamou de água na piscina, reclamou que os caras não treinavam, quando se machucavam, não treinavam como ele se dedicava para voltar a jogar. Né? Ele lançou um Pablo Maia, né? Que talvez ninguém lembre. Ele lançou o Beraldo, que talvez ninguém lembre. Então foi ele que lançou no time profissional esses jogadores. Ele que trouxe o Caio Paulista, que agora foi pro Palmeiras, ninguém lembra. Foi importante na vitória do ano passado. Ele trouxe o David, que fez um dos gols contra o Palmeiras na Libertadores. Então o time, ele, né, tem uma sequência, tem que ter um histórico. Não é da noite pro dia, contratar hoje que amanhã vai dar resultado. Não é assim. Entendeu? Tem que ter essa persistência, tem que ter, né, essa maturidade de trocar quando realmente não tem jeito. Tem que dar tempo pro técnico. Entendeu? Só deu todo o tempo. Só perdeu realmente o Dorival agora porque Foi pra seleção. para a seleção. Então, quer dizer, o Carpini chegou no melhor momento, que o time já estava com confiança. Acho que confiança é tudo no time de futebol. Concorda? Sim. Confiança é tudo. Então o time tá confiante, tava forte, sabia que tinha eliminado rivais importantes na Copa do Brasil, e os caras não podem cometer uma heresia e achar que São Paulo é zebra. São Paulo jamais vai ser zebra. São Paulo é um dos grandes clubes da América Latina. Entendeu? Já foi 3 vezes campeão mundial. O time que mais ganhou títulos internacionais no Brasil. Entendeu? Então você não pode nunca achar que o time morreu, que não existe mais. É um baita de um patrimônio que raros times têm. Entendeu? São Paulo tem hoje um estádio de futebol que agora vai dar mais um passo, tem um projeto de longo prazo. Não é um time que hoje pensa no curto prazo, querer contratar fazer uma fumaça aí para. Então tudo é a longo prazo hoje em dia. Isso eu fico contente, existe planejamento. Então já acertou que vai ter uma reforma no Morumbi. Então tudo isso acrescenta, vai dando confiança. Antigamente o São Paulo estava perdendo qualquer time, preferia do que o São Paulo, porque não estava pagando em dia, porque o time tinha muita pressão e não ganhava. Outra participação importante é a torcida, que apoiou na má e na boa. Na boa. Levou o time na raça ali, na mesma sintonia. Hoje é uma torcida vibrante, uma torcida que lota estádio, que além da renda, incentiva o time até o fim. Então acho que isso dá muita esperança de que vai competir de igual para igual, sim, como competiu e ganhou do Palmeiras, vai competir de igual para igual qualquer time. Dá, Né? Então eu acho que hoje os times que vão brigar por tudo nesse ano são Flamengo, de novo, Palmeiras pela estrutura que tem, Atlético Mineiro, que terminou bem o campeonato, não, acabou perdendo, que seria o segundo lugar, mas
brigou ali na segunda metade, né? Tem um time bom, contratou agora Não é ruim, time. contratou agora aquele que era do Palmeiras, o meia lá, do Palmeiras, tá no Galo agora. Não lembro agora. Não lembro, aquele que jogou até de lateral esquerdo, que foi pro exterior. Não lembro agora. Bom, enfim, um baita jogador, né, que foi revelado pelo Fluminense. Esqueci o nome dele, não me falhou a memória agora. Tá no Galo, então o Galo tá um baita time. O Flamengo tem um baita time, o Palmeiras também, tem bala na agulha para se reforçar. E o São Paulo também é um grande time que vai brigar por tudo. O Fluminense também tem um grande time que ganhou confiança, ganha a Copa do Brasil, está se preparando muito, né? Ninguém fala do Fluminense. O Fluminense está jogando com um time sub-20 e lidera o Campeonato Carioca, entendeu? Então, e com jogadores muito bem, jogando muito bem. Tem esse tal do Lelê que veio do... Faz uma sombra pro Cano. Né? Faz uma sombra pro Cano dele. Exato, tem jogador peça de posição interessante. Trouxe Renato Augusto, entendeu? Então, o time que pode jogar, jogadores que, né, que pode ter meio tempo Ganso, meio tempo Renato Augusto, um jogador preciso, de bolas precisas. O Fluminense é um bom time, o Internacional está se reforçando muito, né? Apesar de forma temerária, né? Como o Corinthians, o Internacional tá adiantando o direito de arena, se endividando pra caramba pra montar um super time. Beleza. Você toma cuidado para não cruzeirar. Para montar um super time, se não ganha e tem receita, que no São Paulo segurou o jogador, deixou de vender, foi mesclando, foi comprando de maneira inteligente jogadores que não tinham mais vínculo contratual, né? Então o Lucas, São Paulo pagou pro Lucas, não pagou para time nenhum. Ramos Rodrigues não pagou para time nenhum. E vários jogadores foram assim, se desfez alguns jogadores, enxugou a folha. Então é um time que está sabendo como negociar aí pro mercado, né? Mas o Internacional também vai ser uma força nesse campeonato. O Grêmio com o Renato Gaúcho é outra força. O Bahia de Rogério Ceni vai ser uma surpresa, vai ser um time muito forte. Estamos montando um elenco muito forte, entendeu? E eu não duvido da capacidade do Rogério Ceni. Tá falando de Supercopa, já foi para Brasileirão, já tá falando um monte de coisa. Então é tudo isso que a gente espera dos campeonatos. É só para sintetizar o seguinte: não se despreza um time grande. Nenhum time grande pode ser desprezado, entendeu? Tem fases, tem ciclos, né? Quanto tempo você ficou sem ver o time que tá uma draga, o Corinthians estava em cima. Hoje deu a volta, hoje rodou, girou. O Corinthians que está em péssimo, né? O Santos correndo risco. O Santos que ganhou vários campeonatos em sequência, né? A geração Neymar, entendeu? Ganhou Libertadores, tudo, e hoje tá embaixo tentando se reerguer. Então acho que é isso que... Como é que fica? Eu acho que o vídeo ficou longo, não sei se vai ter parte 1, parte 2, não sei como que vai dividir. Vou dar uma cortada. Vai dar uma cortada no... 27. Então é só isso, acho que foi legal reviver esse título inédito, me lembrou muito 77. 77 foi até no mesmo gol, né? Foi até no mesmo gol e os dois jogadores principais do time foram os goleiros, né? Só que a diferença do Walder Pérez, o Walder Pérez entrava psicologicamente na cabeça dos jogadores. Os jogadores do Galo, a maioria nem chutaram no gol, chutaram para fora, né? Então ele irritava o adversário, né? O time do Atlético Mineiro era muito superior também. São Paulo mais superior aquele time do Atlético Mineiro em relação ao São Paulo do que o Palmeiras em relação ao São Paulo hoje. Era muito mais superior, todo mundo falava que ia ser goleado lá no Mineirão. E não foi, o São Paulo jogou bem lá, segurou o Atlético Mineiro e nos pênaltis o Walder Pérez entrou na cabeça e fez os caras chutar, os jogadores craques de bola, chutar a bola na lua, não acertar nenhum gol, entendeu? E assim, o São Paulo ganhou o primeiro título nacional e ganhou o último torneio, a última taça que faltava para nossa galeria. Tem mais alguma taça possível o São Paulo ganhar no Brasil? Copa Roblox. A Copa Roblox. Que porra Copa é essa? É um campeonato que os caras fazem no videogame. Faz Copa Roblox. Campeonato de futebol, Copa Roblox. de campo, profissional, time de Série A. Não tem mais. Não tem mais. Ganhou só tudo. se voltarem a Copa Interamericana. Não, agora a missão do São Paulo é repetir os grandes títulos. Já ganhou a Copa do Brasil, que era inédito. Então é o principal. E a torcida do São Paulo que levou o nível da Libertadores quando ganhou, né? Vai voltar aí para disputar tudo. Então é isso daí. Mais alguma coisa?
Não, acho que você já falou tudo. Eu falei muito. Falou tudo. Falou. É 30 isso aí. minutos. Então, aquele recadinho que a gente tem que dar sempre, né? Deixa o like, Se inscreve no se inscreve no canal. canal e compartilha o vídeo pra quem é São Paulino. Pra quem torce pro outro time Eu também. gosto de outro time também. Gosta de futebol. Entendeu? Eu gosto de futebol. Quem quiser criticar, deixa o like ou dislike se não gostou também. Fica Fala- construtiva, não vamos xingar porque é feio. É. Xingar é feio, tem É, que ver muito xingamento, é feio. vamos Se fazer. xingar, vai ser apagado o comentário, vai ser bloqueado. Beleza? É isso aí. Isso aí. Paz. Boa semana e paz pra todo mundo. Importante. Outra coisa, só pra terminar. Exemplo de civilidade, de poder duas torcidas se confrontar. Lamento que teve alguns bandidos disfarçados de torcedores que apedrejaram o ônibus do Palmeiras. O São Paulo não ganhou por causa disso, não depende desses maus torcedores por causa disso. Isso aí você está denegrindo a imagem do time. Esses caras têm que ser responsabilizados e não pode ser considerado torcedor de São Paulo. Só tirando esse incidente, foi tudo tranquilo, foi bem organizado. Eu acho que é um primeiro passo para o Casares, que está liderando isso daí, para voltar a ter torcida dupla. Eu convivi, eu cresci vendo torcida rival, vi meu time perder, vi meu time ganhar. Então acho que tem que ter gozação, brincadeira, tem que aceitar a derrota, tem que ficar feliz quando ganha. E é muito emocionante ter as duas torcidas junto no clássico. Me lembrou dos velhos tempos. Você nunca viu? Não teve essa possibilidade. Não, eu vi, né? Quando eu era pequeno ainda vi, mas no estádio você fala? No estádio você nunca viu torcida definida. Não. Desde 2015 que Não, nunca tinha ido em clássico. você nunca tinha ido Foi em em clássico ano passado contra o Santos só. Mas, torcida única já. é. Então é só Clássico foi esse isso. finalzinho que faltou, que eu acho que era Também teve importante registrar. Cruzeiro e Atlético Mineiro também teve briga. Tem mais briga entre Cruzeiro e Atlético do que São Paulo e Palmeiras, as duas torcidas. Pra você ver que coisa, né? O Atlético teve. Mas Atlético pancadaria foi na torcida estrada. única. Mas foi na estrada a pancadaria. Foi na estrada. Então prova que não é dividindo a torcida no estádio que vai resolver. O problema é muito mais além disso. A violência teve aonde? De São Paulo? No ônibus. Não tem nada a ver. Então a via pública tem que resolver esse negócio. Tem que ter um trabalho de polícia, investigativo e pegar essas pessoas, as laranjas podres que todo time tem e excluir. Tem que ter uma parceria entre torcidas uniformizadas e organizadas, os clubes e o poder público para acabar com esse tipo de coisa. É impossível? Pô, a Inglaterra tinha esse problema com os hooligans. né? Eles resolveram. Hooligans. Acho que isso tem que ter. Né? Então, esse vídeo ficou muito longo, a gente provavelmente vai dar uma fatiada, né? Devido a essa parte, são vários temas que dá para tratar aí. Sobre torcida, sobre o histórico do São Paulo, sobre considerar... Sobre a Supercopa no vídeo só e no outro reality. É isso aí. Ou então, a gente teria que pôr isso daqui, a gente pode pensar, mas provavelmente um projeto de live, onde que você fala mais tempo e dá tempo de todo mundo comentar e também falar. E a gente também colocar os comentários no ar. É uma opção, né? Pode ser, quem sabe. É isso aí, alemão. Tamo junto. Aí, e mais um título. Mais um título pra nossa galeria. Era o que faltava. Falou.